Saudações a você que me acompanha. Vamos fazer uma caminhada, uma reflexão sobre a doutrina social da igreja. Inclusive, podemos dizer que a doutrina social da igreja é um meio de evangelização da própria igreja no mundo atual. Quando a igreja anuncia o que a igreja ensina, o que a igreja pensa sobre os fatos sociais, realidades sociais, a igreja por si própria já estava evangelizando. Eu recordo que quando o Papa João XXIII publicou a encíclica Mater et Magistra. Mater é mãe e a magistra é professora, ela é uma mãe que acolhe, mas também ensina. E o que é a doutrina social da igreja? Podemos definir como a síntese do ensino da igreja em relações a realidades sociais, reunindo o pronunciamento dos papas, dos bispos, no decorrer da história, que então, dessa síntese, vamos ter uma doutrina social da igreja, que tem alguns pontos fundamentais, alguns princípios. Primeiro princípio, a dignidade da pessoa humana. A pessoa é digna de sua própria dignidade. Segundo elemento, o bem comum. A igreja quer promover o bem comum, não apenas uma parcela da população, de um pequeno grupo privilegiado, mas o bem comum de todas as pessoas. Também a subsidiariedade, ou seja, de baixo para cima, onde que as pessoas de baixo das comunidades podem sugerir e gerar novos temas e novas realidades. A solidariedade, que é um elemento tão fundamental hoje, é um dos princípios também da doutrina social da igreja, que vamos ver mais adiante. E, finalmente, podemos falar a família, depois a destinação universal dos bens, que os bens criados por Deus não é apenas para um pequeno grupo, mas para muita gente, para todas as pessoas, e a preferência pelos mais pobres. E podemos finalizar, como fala o Papa Francisco, a ecologia integral. Então, com esses temas todos que nós levantamos aqui, então vamos falar no decorrer desses vídeos, o que a igreja ensina sobre isso? E para começar, o que a igreja ensina, vamos olhar a Sagrada Escritura. Eu sempre digo que quando nós damos catequese, quando nós ensinamos elementos de Deus, que a igreja é o sacramento de Deus presente nesse mundo, a igreja é a presença viva de Deus nesse mundo, nós devemos olhar o que diz o Antigo Testamento, o Novo Testamento, de modo especial Jesus, e depois o que a igreja tem ensinado em todos esses anos e que o magistério continua ensinando hoje. Primeiramente, lembrar que Deus criou o homem e a mulher. Criou para a felicidade, para a realização, para que pudesse viver em reciprocidade, os dois caminhando iguais nesse mundo, construindo um mundo de paz, de amor, de fraternidade. Mas o homem e a mulher, muitas vezes, e no passado, optaram pelo pecado. Temos então a busca de construir um mundo a partir dessa realidade que busca integrar a sua vida. E um texto bíblico que me chama muita atenção para falar sobre doutrina social é o livro do Êxodo, porque o povo estava escravo no Egito. O povo de Israel, devido às circunstâncias históricas, devido aos vários fatores, acabou sendo escravo dos faraós no Egito. E para quem conhece um pouco a Sagrada Escritura, vai perceber que esse povo sendo escravo no Egito, começa a sofrer a escravidão. Então Deus começa a ver a realidade desse povo. Quando olhamos, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, nós ouvimos Deus dizer: estou vendo a aflição do meu povo. Estou ouvindo o clamor desse povo que vive a escravidão do Egito. Por isso desci, então, para olhar e socorrer e libertar esse povo, para que possa ir para uma terra nova, onde corre leite e mel. O que nós temos aí? Dois elementos importantes que nos ilumina a doutrina social. Um povo que se reuniu para rezar, um povo que reuniu-se para se organizar para a libertação, e um Deus que vem em socorro desse povo, que não está contente que esse povo vive aquela opressão, passando fome, não tendo liberdade, passando tantas circunstâncias que vive ali no Egito.
Então Deus organiza Moisés com o seu povo para conquistar a terra prometida. E perceba que hoje também Deus quer fazer presença em nossa vida através das atitudes. Então toda atitude sua de solidariedade, de caridade, de amor, de socorro às pessoas que mais precisam, é a presença de Deus. Então Deus não fala a nós apenas na hora da missa, também na missa, de modo especial na Eucaristia, na liturgia. Mas Deus fala para nós também nesses atos de generosidade com as pessoas que mais sofrem. Nós estamos num mundo hoje tão dividido em discórdia, dividido pelo ódio. Quando nós semeamos o amor, estamos semeando ali o Evangelho. Perceba que esse povo então vai para a terra nova, mas esse povo começa a repetir o que eles sofriam lá no próprio Egito. Se lá eles eram escravos dos egípcios, agora então esse povo começa a se escravizar aquelas pessoas que viviam com eles. Nós encontramos ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 14, que diz: não explore o assalariado, necessitado e o pobre. Seja ele um dos seus irmãos, seja um migrante que vive em sua terra, que vive na sua cidade. Pague-lhe a diária que lhe deve. Não oprima o seu irmão. Então, se lá no Êxodo encontramos, então, Deus vindo em socorro daquele povo que era escravo do Egito, esse povo que vai para a terra prometida e começa, então, o maior escravizar o menor, vemos que, então, no livro de Deuteronômio, vem corrigir essa atitude das pessoas, que não podia haver entre eles mais aquele que oprimia e aquele que era oprimido. Não podia haver mais aquele que tinha tudo e aquele que não tinha nada. Então, percebemos aqui, nesse texto de Deuteronômio, essa parte importante que Deus faz parte da história do homem e da mulher. E para finalizar, eu gostaria de ir lá no profeta Isaías, no capítulo 10, versículo 1, vale muito bem hoje para nós e para esse mundo que vivemos. Quando fala, capítulo 10, versículo 1, ai daqueles que fazem decretos iníquos e daqueles que escrevem apressadamente sentenças de opressão, para negar a justiça ao fraco e fraudar o direito dos pobres. Então veja como o Antigo Testamento ensina a gente também nos profetas para que evite essa exploração do mais pobre. E as leis daquele tempo começaram a ser escritas, desfavoreciam o vulnerável. Nós encontramos hoje, por isso que a igreja hoje questiona certas legislações, certas realidades hoje, que vai contra a própria vida digna das pessoas. Tem leis, tem fatos que são legais, mas são imorais, porque não corresponde o que Deus quer da nossa vida. Não corresponde o que Deus quer para a nossa sociedade. E por isso que a igreja então levanta a sua voz para dizer: Deus quer a dignidade de todas as pessoas. E que a dignidade seja respeitada desde o nascimento, desde a fecundação até a morte natural. Então fica essa introdução no dia de hoje para a doutrina social da igreja, falando a partir da Sagrada Escritura. No próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a doutrina social da igreja a partir dos evangelhos e das cartas católicas. Deus te abençoe, até mais alguns dias. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.